Amém, amém, que lindo louvarmos juntos ao Senhor. Como está o seu coração aí com essas canções? Acho que a gente poderia continuar louvando, continuar ouvindo, porque realmente o louvor nos acalma, coloca a nossa mente, o nosso coração voltados para Jesus, centrados naquilo que Ele quer nesta manhã falar conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos agora ter esse tempo de reflexão na palavra do Senhor. E hoje pela manhã, antes de vir aqui para o templo, eu fiquei pensando como seriam as notícias se vivêssemos hoje as histórias bíblicas, né? Como é que seriam, como a internet traria notícia, por exemplo, de Davi e Golias? Como é que seriam as fake news a respeito disso? Não é? Porque sempre tem, né, os dois lados, sempre tem a verdade e sempre tem também aquilo que vem contra a verdade, aquilo que vem para desestimular. E nos dias de hoje, nós temos vivido um tempo de insegurança. Não somos, essa insegurança não chega apenas para alguns, ela chega para todos. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor permite que o sol nasça para justos e para injustos, não é? Aliás, se for para pensarmos nas histórias bíblicas, nos tempos do rei Davi, nós vamos ver ali quantos enfrentamentos o povo de Deus, né, sempre teve. Mas, por outro lado, nós vemos ali que a mão poderosa de Deus esteve sempre dando a direção, sempre mostrando o caminho, mas também sempre disciplinando quando era necessário. Então, nessa manhã, nós vamos pensar um pouquinho a respeito desse tempo que nós estamos vivendo e desta ansiedade que está gerando no coração de todos, né? Eu não estou dizendo de uma ansiedade de chegar como eu cheguei hoje aqui de manhã e estava aqui com as luzes, né? E às vezes a gente fica preocupado, como é que vai ser compartilhar essa mensagem nesta manhã? Não estou falando desta ansiedade, mas eu estou falando de uma ansiedade que tem até mesmo adoecido as pessoas, uma ansiedade que está trazendo pânico para os jovens, para a criança, né? Para as pessoas, independente da idade que elas tenham. Eu quero que você comece a trazer a sua memória, você que tem ouvido as mensagens, né, conosco por estes dias, daquilo que temos falado aqui. Nós já falamos sobre a Bíblia Sagrada, a importância que nós devemos dar a ela, porque é ali na Bíblia Sagrada que está toda a direção, todo o ensinamento que nós precisamos. Falamos um pouco também sobre quem é Jesus. Nós vimos que Jesus é o Filho de Deus, é o único caminho, que Ele é a verdade, é Ele quem nos dá realmente forças para prosseguirmos. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui que Ele tem cuidado de tudo, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que Ele tem nos ensinado a não vivermos ansiosos por coisa alguma, né? Quando a gente fala sobre isso, talvez você até pense aí, puxa, eu acho que é brincadeira, né? Falar para não estarmos ansiosos num tempo como esse, onde as crianças não estão indo para as escolas, onde muitas pessoas estão passando dificuldades por conta da questão do emprego, né? Onde aumentou de uma forma espantosa o número de divórcios, onde nós temos visto tantas mortes. Então, como não ficar ansioso? Como não num tempo e num momento como esse? Nós temos aquele que tem as rédeas da história nas suas mãos, como nosso bom pastor, como aquele que nos conduz. Talvez não seja possível
não ficarmos ansiosos, mas Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos o tempo todo, a não adoecermos por conta disso. Então hoje eu quero ler aqui com vocês um versículo que está no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler lá no capítulo 40, apenas o verso de número 11. Isaías 40, o verso de número 11, que diz assim: Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Eu escolhi esse versículo para meditarmos nesta manhã, porque ao ler este versículo, o que vem no meu coração, e eu quero falar hoje, pegando realmente esse versículo, as palavras que estão nele, elas trazem um alento, né? Você imagina que quando você lê este versículo, o seu coração já começa a sossegar, a sua mente começa a se tranquilizar, e você então já começa a lembrar que você tem um Deus que cuida da sua vida, que cuida de todas as coisas e que está preocupado com cada detalhe. Então veja bem, como é que você está? Depois de mais de 3 meses deste tempo onde nós estamos nesse isolamento físico, quando tudo mudou, não só no nosso país, mas no mundo todo, né? Algumas pessoas talvez no começo pensaram, não, daqui 3 meses, daqui alguns dias, tudo isso vai voltar ao normal, mas as coisas não voltaram ao normal. Né? Como é que está o seu coração? Talvez muito ansioso, talvez um peso, uma preocupação tem começado a despontar, começado a aparecer. Nós precisamos pensar um pouco nisso, e nós precisamos tirar esses pesos que querem, na verdade, persistir, que querem, na verdade, nos deixar cada momento mais ansiosos. Eu quero fazer uma oração antes. Vamos orar? Se você puder, aí onde você está, pare tudo agora um pouquinho e vamos fazer uma oração. Vamos colocar diante do Senhor os nossos corações, a nossa mente, e pedir que Jesus nos acalme e que nós tenhamos a certeza que Ele está nos conduzindo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer em primeiro lugar, porque nós temos nesta manhã a tua santa palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus que age em nós, que está conosco, e nós agora, Senhor, clamamos a iluminação, que o seu Espírito, ó Deus, ilumine a nossa mente, que nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz, que cada pessoa, que cada família, que todos que estão aqui nesta manhã, todos nós recebamos um bálsamo que venha do alto sobre nós, porque nós estamos precisando, Senhor. Os dias que vivemos são dias maus, no entanto, nós temos um bom pastor que zela pelas nossas vidas e não podemos tirar os olhos disso. O Senhor está cuidando, ó Deus, de cada vida. O Senhor está dirigindo a história, ainda que tudo pareça desconectado. O Senhor, ó Pai, é soberano e o Senhor tem um final, o Senhor tem um desfecho sob o seu controle. Por isso, Pai, nesta manhã, que o Senhor comece desde já a trazer tranquilidade a cada pessoa. Que o Senhor comece, ó Deus, a trazer de volta ao foco aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para cada pessoa. Se alguém está pensando em desistir, que com a graça do Senhor, nesta manhã, esta pessoa sinta o alívio que só o Senhor pode dar, o peso que o Senhor pode tirar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Falar sobre ansiedade é falar sobre algumas coisas que são improdutivas para nós.
Quando nós pensamos em ansiedade, a gente está falando justamente sobre aquilo que não produz nada de bom. A Bíblia diz que a ansiedade é a mesma coisa que você se movimentar e você ficar cansado e exausto, mas não sair do lugar. É como se você, quando entra no carro, liga o carro e acelera sem engatar a marcha, fica aquele barulho, o motor do carro está sentindo, né, a aceleração, mas não dá para ir para lugar nenhum. Quando nós estamos ansiosos, dentro do nosso coração e da nossa mente existe muito barulho, e esse barulho tira o sossego, tira a paz, né? Nós sabemos que a ansiedade não resolve problema nenhum, e a gente precisa começar pensando sobre isso. Eu comecei aqui falando um pouquinho sobre a história de Davi e Golias, porque eu estou justamente meditando nela. E eu fico pensando como ficou o coração de Davi quando teve que enfrentar Golias. Você acha que ele ficou ansioso quando ele tomou essa decisão, né? Porque era uma diferença. Ele estava ali diante de um gladiador e Davi era apenas um rapaz, um jovem que não tinha nenhuma experiência com guerra. Ele não sabia nem mesmo, né, usar uma armadura, ele não sabia qual era o posicionamento que ele deveria ter diante daquela circunstância que era extremamente nova para ele. Eu acredito que a gente também, todos os dias, como pai, como jovem, como mulher, como mãe, as crianças, todos os dias nós temos enfrentamentos também. Eu tenho 3 filhos e 2 menores, 2 pequenininhos, e a gente vê também que todo esse tempo, se nós não soubermos lidar com isso, gera no coração deles também uma insegurança, gera também no coração deles uma ansiedade. Mas quando eles olham para os pais e eles veem, está tudo sob controle, eles dormem tranquilo. Então eu fico pensando, meu Deus, Davi, diante de uma dificuldade enorme que era lutar contra um gladiador, será que isso não gerou nenhuma ansiedade no coração dele? Na verdade, a gente pode dizer que sim. Ele era um ser humano como nós. Provavelmente, no momento em que ele tomou essa decisão, o coração dele deve ter acelerado muito, mas ele estava com a mente e o coração no foco certo. Davi, até então, era um pastor de ovelhas. E ele sabia exatamente o que significava cuidar de ovelhas. E ele sabe exatamente o significado de chamar Deus de pastor, né? Como nós vimos aqui, como pastor, Deus cuida. Então eu quero começar aqui nessa manhã pensando que Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando, você já parou para pensar nisso? Deus está cuidando daqueles que o têm como pastor. Então é importante nós pensarmos sobre isso. Jesus é realmente o seu pastor? Tenha Jesus como pastor. Comece a pensar a respeito de tudo que você tem ouvido nesses dias. Eu acredito que a palavra, nós temos visto isso é um fato. A palavra de Deus, ela está chegando em lugares onde nunca chegou, por conta desse momento que estamos vivendo. As igrejas, pastores se mobilizando, aprendendo mais, né, para usar esse recurso da internet. Então eu tenho certeza que você já ouviu e tem ouvido falar a respeito de Jesus. No entanto, ele precisa realmente ser o seu pastor. O tempo todo você ouve, Jesus salva, Jesus quer ser aquele que te conduz para o caminho certo. Jesus é aquele que te dá novas chances e novas oportunidades, mas você precisa tomar a decisão de ter Jesus
como seu pastor, para que essa ansiedade saia do seu coração. Assim você vai confiar que Jesus vai cuidar de você, que Jesus vai cuidar do estudo dos seus filhos, que Jesus vai cuidar naquele momento de enfermidade, que Ele vai trazer o consolo no caso de tantas pessoas que nós temos orado, que nós temos compartilhado e que têm vivido um tempo de luto. Se você de fato entregar o seu coração e se aproximar, não só de ouvir falar, mas de conhecer a Jesus, Ele realmente vai suprir as suas necessidades, Ele realmente vai te proteger e Ele realmente vai guiar você. É isso que você precisa ter em mente. Jesus quer pegar as suas mãos e guiar você e guiar a sua família. Mas Ele também quer nos corrigir, né? O pai amoroso disciplina e corrige os seus filhos. Isso é importante para nós. Alguém me disse esses dias: nossa, pastora, mas a gente tem ouvido tantas palavras doces da presença do Senhor. Deus tem nos acolhido tanto nesse tempo. E o Senhor tem nos acolhido, nos amado, nos ensinado e nos corrigido. Se nós não aprendemos, meus irmãos, com a disciplina do Senhor, né? Quando nós aprendemos com a disciplina do Senhor, a nossa vida realmente é transformada, a sociedade é transformada. Eu me lembro de uma pastora ser questionada por conta de... Eu vi uma entrevista, não vou me lembrar o nome dela, mas talvez você lembre, ela é filha do Billy Graham. Ela foi questionada quando algumas escolas nos Estados Unidos foram invadidas e que houve ali uma chacina, né, de jovens e de crianças. E alguém perguntou para ela: onde está Deus? Onde Deus está num momento como esse? Eu acho que nos dias de hoje muita gente está perguntando isso também. Onde está Deus? Inclusive o cristão. Porque muitas vezes o cristão até se compara, né? Começa a se comparar. Puxa vida, mas olha só, o nosso Deus, Ele é tão forte, tão poderoso, Ele tem o controle de tudo. Então por que Deus não age assim? Por que Deus não faz aquilo, não faz isso? Justamente por isso, porque nós não o temos como nosso bom pastor. Não foi Ele quem nos abandonou, mas foi o ser humano, foram as pessoas que arrancaram Jesus das escolas, que arrancaram Jesus das famílias e que muitas vezes, ainda assim, vendo tudo que está se passando, não voltam os seus olhos para Jesus. A nossa sociedade está vivendo um tempo como nunca, de valores e princípios distorcidos da palavra e da vontade de Deus. Por isso que esse é um tempo de refletirmos. Esse é um tempo de repensarmos aonde está Deus. Ele ainda está na posição de bom pastor. Como está escrito aqui em Isaías 40:11. Vou ler para vocês numa outra tradução que diz: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Deus está dizendo: eu cuidarei de você, eu te guiarei, eu te protegerei, eu te corrigirei, eu vou te ajudar. No entanto, nós nos afastamos dele. Lembra da historinha? Né? Nós contamos para as crianças a historinha de uma ovelhinha que se perdeu. E essa ovelhinha perdida, ela começa a encontrar todo tipo de dificuldade. O pastor vai atrás dela e atrás de volta. E ele fica tão feliz porque ele consegue encontrar essa ovelhinha perdida. Esta mensagem que está chegando a você é justamente a mesma da ovelhinha. Jesus está indo atrás, a mensagem está chegando no seu coração, mas você precisa se posicionar, e você precisa ter então esse Jesus como o seu pastor. Aí não adianta a gente reclamar, não adianta a gente, questionar aonde está o Senhor, se todos os princípios que são para cuidar da nossa saúde foram quebrados, se todos os princípios de integridade foram quebrados, se todos os princípios de respeito foram quebrados.
Não adianta nós questionarmos onde Deus está, né? O Senhor ainda está na posição de bom pastor. Ele nos ama e Ele tem cuidado daqueles que se aproximam dEle. Receba hoje o Senhor, tenha-o como o seu pastor. Ele está só, né? Ele está o tempo todo buscando, o tempo todo falando, o tempo todo lhe dando esta oportunidade. Mas nós vemos aqui que o versículo também diz que ele carrega no colo, né? Carrega no colo. Você já parou para pensar sobre isso? Quando uma criança cai, lá em casa é assim, se cai, se machuca, se acontece alguma coisa, vem correndo no colo. Né? Porque o colo parece que cura, né? O colo acalma, o colo tira realmente a ansiedade. E o bom pastor, ele nos chama realmente para estar no colo dele. Como é que a gente pode estar no colo do Senhor? Nós podemos estar através da oração, através de uma conversa com o Senhor. De fato, abrir a nossa vida, falar com Ele. Tem uma canção que fala sobre isso, né? Falar com Deus faz bem para a alma. Tira a ansiedade, muda realmente a nossa postura interior. Porque voltando aqui em Davi e Golias, Davi não teve que lutar apenas lutas externas, não foi apenas aquele momento da luta, mas foi algumas questões internas também. Davi, ele precisou, né, ter uma postura no seu coração para que ele pudesse enfrentar a Golias, enfrentar os problemas. Então você precisa também se levantar todos os dias. Você precisa enfrentar os problemas que tem que enfrentar todos os dias e trazer à sua memória aquilo que enche o seu coração de esperança. Se você estiver no colo de Jesus, você vai se lembrar de tudo que Ele já fez na sua vida e o seu coração vai se libertar dessa ansiedade. Eu me lembrei agora do que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Muitas crianças ficaram abandonadas, ficaram sozinhas por terem perdido os pais e foram enviadas para alguns abrigos. Nesses abrigos, essas crianças tinham alimento, essas crianças tinham roupas para se aquecer, elas tinham cama onde elas dormiam bem, poderiam dormir bem, mas não dormiam. Essas crianças à noite ficavam agitadas, tinham medo, elas não gritavam durante a noite. Quando então um psicólogo fez o seguinte, antes dessas crianças irem dormir, ele deu para elas um pedaço de pão. E essas crianças seguraram esse pedaço de pão e dormiram bem. O que estava causando naquelas crianças a ansiedade era o medo de no dia seguinte não ter o que comer. Olha que interessante isso, o medo, a ansiedade, o medo do que pode acontecer. Você não sabe o que pode acontecer no dia seguinte, mas nós podemos colocar toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo no colo de Deus por meio da oração. Você conhece esse versículo, Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo, então é importante que você fale com Ele. 1 Pedro 5:7, lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançar, descarregar, despejar, em grego significa soltar completamente. Então a oração é uma terapia contra o estresse.
A oração é quando você de fato exercita a sua fé e coloca a sua confiança naquele que pode resolver todas as coisas. Eu fico pensando, Davi. Davi, para mim, ele é um exemplo de coragem, toda a sua vida. Mas nessa batalha contra Golias, ele vai até o riacho, pega algumas pedras, 5 pedrinhas, para lutar contra um gladiador. Gente, a confiança de Davi estava totalmente em Deus. Ele declara isso quando ele diz: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos. E eu creio que nos dias de hoje nós estamos precisando deste Deus dos exércitos para lutar por nós. Então vamos fazer o que temos que fazer. E este é o próximo ponto para pensarmos aqui. Porque o versículo nos diz que o Senhor conduz com cuidado as ovelhas. Nós precisamos nos lembrar de viver um dia de cada vez. Temos que fazer a nossa parte. O tempo todo o Senhor tem trazido isso à nossa memória. Como Davi. Davi fez exatamente isso. É isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar, eu tenho que enfrentar. Então eu vou enfrentar. E vou enfrentar do jeito que eu sei. Com as habilidades que tenho. Então ele vai lá, tira toda aquela armadura, que ele nem sabia como aquilo funcionava, vai até o riacho, pega 5 pedrinhas, volta com aquelas pedras, e ele ia fazer o melhor que podia, porque ele sabia lidar muito bem com aquele estilingue. No entanto, pegou 5 pedrinhas. Não deu certo a primeira, eu uso a segunda. Eu não vou desistir. O que está acontecendo com a gente é que a gente está desistindo cedo demais. E a palavra de Deus fala que nós devemos ser perseverantes. Perseverantes. Nós não podemos desistir. A gente desiste de tudo rápido demais. Desiste do casamento rápido demais. Desiste dos filhos rápido demais. Desiste do ministério rápido demais. Desiste de buscar ser cheio do fruto do Espírito rápido demais. A gente esquece que Jesus nos ensinou a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E que é Ele quem está nos conduzindo. A gente tem lembrado muito de Mateus 6, quando Jesus ensina a orar, como devemos orar. E Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cada dia é um dia. Basta cada dia o seu mal. Nós precisamos nos lembrar do que a palavra do Senhor nos diz o tempo todo. Então lembre-se disso. Não é por força, não foi a força de Davi que venceu Golias, mas foi a fé, foi a confiança, foi ele usar a habilidade que tinha. Foi ele realmente dar um passo, dar uma atitude, fazer o que tinha que ser feito. E o Senhor o abençoou. A gente tem aprendido que com Deus é assim. A gente precisa dar passos de fé. Não podemos ficar lá não sentado, vendo o gigante, sabendo o que a gente tem que fazer e não fazer nada. Levante todas as manhãs. Agradeça a Deus, peça a bênção de Deus sobre a sua vida e faça o que você tem que fazer. Cuide da sua família, do seu trabalho. Se aconteceu alguma coisa com o seu trabalho nesse momento, ore ao Senhor, peça ajuda, peça que o Senhor abra novos caminhos na sua vida, mas lembre-se que você tem esse pastor que cuida de você. E como diz aqui o tema da mensagem dessa manhã, Deus está cuidando de tudo. Nós sabemos que esses dias todos a gente tem ouvido muito falar sobre Apocalipse, né? Por conta de tudo que está acontecendo. No decorrer da história da humanidade, nós vemos muitas tragédias. Em cada geração, nós sabemos que cada geração acontecem tantas coisas ruins, tantas dificuldades, e as pessoas relacionam tudo isso a Apocalipse. Mas eu gosto de olhar Apocalipse com outro olhar. Eu gosto de olhar Apocalipse com o zelo e cuidado de Deus com as suas ovelhas, com aqueles que realmente o têm como bom pastor. Para mim, Apocalipse não tem nada a ver com destruição. Para mim, Apocalipse tem a ver com cuidado de Deus,
com aqueles que estão no seu rebanho. Então, por que ficar ansiosos? Por que ter medo? Se nós estamos seguros na presença daquele que pode todas as coisas. Você percebe que não é perguntar onde está Deus, mas a pergunta é: o que eu estou fazendo com as oportunidades que Deus me dá de me aproximar dele, de estar mais perto dele? O Senhor diz que Ele nos criou, e Ele nos criou, nos formou, nos ama, tem um propósito para as nossas vidas, mas ainda assim o nosso coração, né? Às vezes se impõe egoisticamente, porque somos assim, nós precisamos lutar contra isso. Que nessa manhã o seu coração se encha de esperança e que você renove as suas forças. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão e recomece. Se você precisa mudar algum hábito, crie forças, busque no Senhor forças e mude o seu hábito. Se você precisa recomeçar, recomece. Mas saia da cama com a certeza de que você tem um bom pastor e que Ele só está esperando a sua resposta. Ele vai sim, né, lhe dizer o que você precisa fazer, cuidar de você, mas Ele também vai te dizer o que precisa ser tirado da sua vida, o que precisa ser novamente organizado. Não é assim? O Júnior e a Marina cantam uma canção que eu acho tão linda, que fala sobre que Jesus, a nossa vida é como uma casa. E quando Jesus entra, Ele vai arrumando todas as coisas. E Ele diz assim: vou arrumar sua casa, vou mudar as mobílias, né? Vou fazer uma pintura nova. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Ainda que seja um tempo difícil, ainda que seja um tempo de insegurança e desafios. Porque Ele é o bom pastor. E nós vamos passar por tudo isso com o bom pastor. Não tenha medo, Ele realmente tem o controle de todas as coisas. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você comece esta semana tomando decisões sábias, fazendo escolhas sábias dentro das orientações do bom pastor. Ele está junto conosco e a nossa vida tem um propósito muito maior que só Ele pode controlar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra seja apenas aí, né, uma sementinha, seja para tirar a poeira daquilo que você já sabe que é verdade, mas que lhe dê também um ânimo para que você recomece, para que você ajude outras pessoas, para que você faça a sua parte, para que você continue sendo o bom perfume de Cristo, a luz que brilha, o sal que dá sabor. E eu quero orar com você agora, quero orar com você nesse momento. Senhor, nós não sabemos, ó Deus, de todas as coisas, mas nós temos ouvido, nós temos lido, que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Nós precisamos confiar em Ti, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, reconhecer que a ansiedade é simplesmente um sinal que estamos querendo controlar a nossa própria vida. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos que o Senhor venha comandar as nossas vidas. Venha, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja o gerente, que o Senhor seja o pastor, o Senhor, aquele que orienta, que dirige, que disciplina, aquele que realmente nos acolhe dentro dos Teus propósitos, dentro da Tua vontade. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo precioso, que a graça do Senhor, o Teu amor, as Tuas bênçãos chegue a cada coração, que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga um novo ânimo. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos livre de todo mal. Nós confiamos na força do Teu poder, naquilo que está na palma das Tuas mãos, ó Deus, que é o controle de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Deus seja louvado. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus a sua vida de uma maneira muito especial. Quero convidar você para que você continue aqui conosco, adorando ao Senhor, ouvindo essa linda canção. E que durante a semana também você participe conosco nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Todos os dias nós temos uma reflexão, todos os dias nós temos estado em contato por meio da internet. Ore por nós e nós estamos orando por vocês. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana.